E para terminar aqui com vocês, quero falar um pouco sobre reforços, né? Onde, principalmente depois desse início de temporada muito bom do Cruzeiro, a avaliação do geral de precisar de um jogador para uma posição específica até parece que não existe, né? Porque quando o time está numa fase boa, ainda precisa de reforços e quando está mal, precisa. Eu não sou muito dessa, até porque, claramente, eu vejo também que a torcida do Cruzeiro entende que tem algumas necessidades de chegar jogadores para algumas posições específicas, igual eu venho falando desde o início do ano, né? Principalmente um ponta direita e uma opção de meio ofensivo e, claro, um zagueiro que chegaria para ser um titular incontestável, que o Castanho e o Oliveira vivem uma fase muito boa, porém não são o que eu desejaria para o Cruzeiro no início de Série A. Mas no geral, assim, o Cruzeiro tem jogado bem com aquilo que tem e é o melhor dos casos, né? Até porque não teria muito o que fazer. Era esses jogadores ou nada daqui para o meio de julho, onde deve chegar alguns mais reforços. O Pedro Lourenço já falou aqui no canal, já falou, né? Eu já trouxe aqui no canal também, que chegaria 2 jogadores para atacantes e um mais recuado. Não sabemos se esse recuado seria um meio ofensivo ou um zagueiro, né? Não deixou claro, mas eu acho que é mais provável que seja uma opção de zagueiro. E eu vejo o Cruzeiro para as pontas, que seria essa necessidade de reforço. Até trouxe, né, algumas outras especulações recentes aqui que poderiam chegar, mas não temos nenhum nome em concreto, assim, esse cara aqui pode sim chegar no Cruzeiro ou algo nesse sentido. Mas assim que tiver mais atualizações, eu trago aqui para vocês também, até porque é bem incerto, né, o que o Cruzeiro vai fazer ou se movimentar no mercado. Se vai ser jogadores do futebol brasileiro, se vai ser jogadores internacionais nas Argentina, Uruguai, Paraguai, colombiano, enfim, não sabemos. Ou, por exemplo, atletas brasileiros que estão no exterior, né? Então, a janela que mais promete em relação a contratações seria justamente aí nesse meio do ano, a partir de julho, que é quando abre o mercado de transferências, que fica um pouco mais ali de um mês aberto, começando em julho e terminando em agosto, né? Esse mercado de transferências da Raposa, que eu quero saber o que vocês esperam do Cruzeiro e quais posições, né? Precisa de reforços, porque não podemos ser hipócritas, né? De falar, não, quando tá perdendo, precisa de jogadores em 5, 6 setores diferentes. Aí quando tá ganhando, não, esse time aqui dá conta do recado. Eu não concordo muito com isso, até porque dá para ver claramente, né, o quanto que reduz a qualidade técnica na segunda etapa, entrando algumas alternativas que o Cruzeiro poderia sim ter melhores, principalmente saindo do banco de reservas. Bom, quero falar aqui sobre o Casares, jogador que está livre no mercado, e será que poderia ser uma boa alternativa para o elenco do Cruzeiro? Enfim, só lembrando que eu não estou trazendo aqui que ele foi oferecido ao Cruzeiro ou algo nesse sentido, meu canal é muito mais para, no caso, comentar, muito mais como um torcedor do que um jornalista. Não sou um jornalista, não tenho interesse de trabalhar numa rádio ou algo nesse sentido, meu trabalho é eu aqui com vocês, então, no caso, só estou aqui trazendo essa possibilidade. Por quê, Gustavo? Porque a Rádio Itatiaia e também o portal Goal trouxe essa informação de que o Meia Casares foi oferecido ao América Mineiro, rival, né, do Atlético também, que no caso o jogador teve uma passagem de muitos anos. E assim, foi oferecido também, especulado em outros times do futebol brasileiro. Não ficaria surpreso se em breve aparecer, quando ele, sei lá, for para uma outra equipe, de que ele foi sim oferecido ao Cruzeiro ou algo nesse sentido. Mas até o momento não tem nada, porém, queria trazer aqui o nome do jogador equatoriano de 31 anos de idade, que pode atuar numa função que o Cruzeiro precisa, né? De meia ofensivo, um reserva ali para o Matheus e tal, e também pela ponta, mais especificamente pela ponta esquerda, o jogador que está no Independiente da Argentina, onde eu estou aqui em Buenos Aires, passando um período e tudo mais. Realmente, o time está numa situação financeira terrível, os próprios torcedores doaram dinheiro, né, para ajudar o clube. Se eu não me engano, a última vez que eu vi foi na sexta, já era quase 4 milhões de dólares que os próprios torcedores haviam doado para o clube não ir à falência, não ir numa situação ainda pior. Mesmo estando na primeira divisão, tem dívidas assim terríveis, né? Realmente muito grave a situação no Independente, onde o jogador chega na temporada passada, 22 jogos pela equipe argentina, 3 gols e 1 assistência. Nessa temporada, 11 partidas, nenhum gol e 1 assistência apenas. Não é um jogador que tem demonstrado excelentes números nos últimos anos. Para você ter uma ideia, o último ano realmente muito bom dele foi pelo rival, pelo Atlético Mineiro, onde ele jogou de 2016 a 2019. Nesse meio tempo, ele sempre jogou ali uma média de 50 jogos, 10 gols e 8 assistências. Números muito bons pelo Atlético. O último ano dele foi em 2019, um total aí com 11 gols em 51 partidas. E além também de 9 assistências. Depois ele foi para 2020, né, para o Corinthians,
22 jogos, 2 gols e 5 assistências, não foi bem. Em 2021, para o Fluminense, onde jogou 31 partidas, 1 gol e 4 assistências. Deu início do ano, ele foi para o Metalist lá da Ucrânia, só que no início do ano passado vocês sabem o que aconteceu, acabou que a partir de abril ele assina com o Independente e joga de lá até o final da temporada e ainda está lá na equipe, né, onde tem contrato até o meio do ano. É aquela coisa, se não fosse um jogador ex-Atlético Mineiro, você aceitaria? Eu creio que sim, viu, em relação ao estilo de jogo e tudo mais. Só que já tendo uma identificação tão forte com o rival, historicamente o Cruzeiro não é, né, de fazer esse tipo de contratação. Então não acho que seria uma boa opção. Eu, particularmente, tenho um receio muito grande com jogadores que veio do rival, né? Quem faz isso mais é o Atlético, não é o Cruzeiro. Recentemente mesmo com o Dodô, com o Rafael, o goleiro. Então eu particularmente não aceitaria, até porque o jogador tem um passado ali de 2016, 17, 18, 19. Foram 4 temporadas seguidas jogando pela equipe do rival, marcou mais de 41 gols, né, nesse período também. Então eu particularmente não aceitaria e quero saber o que você acha então sobre o Casares. Meia equatoriano, 31 anos de idade, antes disso já passou pelo Banfield da Argentina, Barcelona do Equador, River Plate e que agora está no Independente lá aqui da Argentina. Quero que você deixe aqui então a sua opinião e análise nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da DG Store, que mandou essas 2 camisas aqui, né, do Cruzeiro que eu tô gravando hoje para vocês. E vou deixar algumas outras de destaque aqui também, por exemplo, personalizadas. Essa aqui do Brasil, da Copa do Mundo, né, e tudo mais, para você ver a personalização excelente lá na DG. Tem a outra do Cruzeiro também, que eu acabei deixando ela virada, deixa eu virar aqui para vocês. Mas enfim, outra opção aqui também, de você ver a personalização excelente, essa camisa da temporada passada, essa edição amarela, que você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. E fora, por exemplo, outras camisas internacionais, né, que eu uso bastante para gravar os vídeos lá para outro canal. Então, vou deixar aqui o link da DG. Essa temporada ainda não chegou para mim, só porque eu estou aqui na Argentina, né? Então, acaba que o tempo de envio internacional é superior a 30 dias. Eu estou ficando menos de 30 dias aqui no país, então acaba que ficou um pouco difícil enviar. Mas no Brasil entrega aí de no máximo 14, 15, 20 dias. Se for de fábrica, se tiver já a pronta entrega, vai ser bem mais rápido. E destacar também a camisa dessa atual temporada, saindo por apenas R$ 130, sem a personalização, personalizada a 170. E você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto. Então o link da DG está aqui embaixo na descrição e também a loja física, né, no centro aí de Belo Horizonte, que eu vou deixar o Instagram deles, você entra lá e tira todas as suas dúvidas. Bom, quero falar aqui com vocês também agora sobre o Estevão William, o Messinho, né, também conhecido, jogador que assim, desde os 12 anos de idade, né, muito falado aqui na Toca da Raposa. Eu lembro que quando eu comecei a gravar, a trazer informações para vocês lá no Twitter, no Instagram, ele tinha 12 para 13 anos, né? Eu falei, não, até ele virar jogador profissional vai demorar demais. E no caso isso já se tornou realidade, só que pelo Palmeiras. Jogador de 16 anos, que aí sim ele pode assinar o primeiro vínculo profissional, completou 16 anos nessa última segunda-feira e assinou esse vínculo aí em definitivo com o Palmeiras, tendo um salário gigantesco, tá? Para a categoria de base. Essa informação do salário dele nem foi divulgada, mas possivelmente muito superior até mesmo ao que o Hendrick, né, ganhava na base, que era próximo dos 100 mil por mês, que é um valor inacreditável para um atleta de 15, 16 anos, só que faz total sentido. Até porque, recentemente, teve uma proposta do Paris Saint-Germain por um jogador de 15 anos de idade, já tendo essa prioridade do PSG comprá-lo quando ele fizer 18 anos e assinando esse primeiro contrato com 16, de 40 milhões de euros. Isso equivale a mais ou menos 200 milhões de reais e o Palmeiras ainda não aceitou, né? Diz que tem muito potencial, até mesmo para negociá-lo por um valor superior ao que foi o Hendrick, por exemplo, de 70 milhões de euros, tá? Quase 500 milhões de reais, 400 e poucos, né? Então, o Estevão William aí poderia, na minha opinião, em breve ele jogando mais pela seleção, pelo Palmeiras, valer tranquilamente esse valor, já equivale, por exemplo, a quase metade da dívida do Cruzeiro atualmente, só para você ter uma ideia. E desde quando ele chega no Cruzeiro, já é tratado como uma joia, o que acabou, assim, complicando demais a situação do Estevão William para continuar aqui no Cruzeiro. A situação precária, né, que o Cruzeiro tinha em relação à administração, Wagner Pires ali dando percentual, né, os antigos diretores do Cruzeiro, pelo menos pelo que consta nos documentos, percentuais de futura negociação do jogador para empresários. Então isso aí não pegou nada bem. O pai do jogador que trabalhava no Cruzeiro também na época saiu como muito culpado, mas eu entendo, sabe? Porque como você continua com um jogador que, na minha opinião, vai ser uma joia aí a ser lapidada nos próximos anos, no Cruzeiro naquela situação. E isso, pelo menos
para um outro lado, você vê, né? O Cruzeiro, mesmo numa bagunça dessa que foi basicamente nos últimos 5, 6 anos, ainda assim conseguimos revelar. Recentemente mesmo, né? No caso, o Vitor Roque e o Estevão William, e além também do Maurício, o Jadson Silva, sei lá, muitos jogadores assim que eu gosto muito da categoria de base. É um trabalho que vai ser aprimorado nos próximos anos e até pegar, né, de exemplo do Palmeiras aí também. Deixei aqui na tela os números do Estevão William. Não é fácil achar os números pelo time dele, o Sub-17. Simplesmente essa informação é quase que impossível de achar, mas pelo menos de acordo com o portal Porco Stats, no final do ano passado, pelo time Sub-17, ele tinha 26 jogos, 21 gols e 8 assistências, então viveu uma fase muito boa. Agora com 16 anos vai jogar a partir de então na categoria de base e em breve deve ter espaço, né, no time de cima. Fico pensando se ele tivesse hoje no Cruzeiro, com essa necessidade de jogadores pela ponta, não ficaria surpreso se o Messinho aí, o Estevão William, tivesse já oportunidades com seus 16 anos de idade. Com certeza, viu, pelo time do Cruzeiro, até porque já está sendo cogitado, por exemplo, para ir jogar no Palmeiras profissional. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo. E já tendo nessa procura do PSG uma proposta de 40 milhões de euros, acho que é um valor inacreditável, né? Se você for parar para pensar, um atleta de apenas 15 anos de idade, que agora tem 16, assinando um vínculo de 3 anos com o Palmeiras, que deve dar mais oportunidades e com certeza negociá-lo em breve.